tarde, arquivo estranho. Muito boa noite, abençoada por Deus e bonita por natureza. Eu me chamo Fernando Drummond, estou aqui na Voz do Além, porque hoje o programa será apresentado pelo anfitrião, pelo co-host, como agora inventaram essa palavra, né? Pelo host, o grande ufólogo Arthur Neto. Quero dar alguns recados muito rápidos enquanto vocês estão vendo as nossas convidadas, estão vendo o Arthur, que é o seguinte: hoje, esse público excepcional, né? A gente começou um pouquinho atrasado, mas vamos nessa hoje. Se a gente conseguir R$300 Superchat ou em Pix, e eu vou estar monitorando aqui em tempo real, né? Nós sortearemos o livro da biografia de Elza Soares doado pra gente, o livro novinho, né? Cheirando a novo. Lembrando a todos e todas que a cada R$1 você está concorrendo a um iPhone 15 lacrado, novinho. Então a Georgia Trota, que já chegou aqui dando boa noite a todos, um beijo, minha amada amiga, já mandou R$27,90, ela está concorrendo com 28 números para ganhar o iPhone 15. Sem mais delongas, eu hoje vou ficar aqui na produção. Vai que é tu, Arthur Neto. Que responsabilidade, hein, gente? Arquivo Estranho hoje com duas convidadas ilustres, Isabela e Verônica, porque é o seguinte, ufologia é vivência. E o que nós estamos trazendo hoje é uma história de vivência, uma história espetacular, com a peculiaridade de ter acontecido em plena Copacabana, em plena praia de Copacabana. Então, boa noite, Verônica. Boa noite. Verônica vem direto da Austrália, né? Diretamente. Para nos dar essa entrevista. Isabela, direto de Copacabana. Então, eu vou começar com quem? Verônica ou Isabela? As duas. As duas. Não, é o seguinte, Isabela, queria que você começasse lembrando que ano aconteceu esse episódio que ocorreu com vocês, que nós vamos nos deliciar aqui hoje. Você lembra o ano? Lembro, mas em primeiro lugar, boa noite. Quero agradecer muito essa audiência de pessoas que se propõem a entender o fenômeno, quem acredita, quem tem curiosidade e quem valoriza, porque muitas vezes a gente passa por bullying, né? A oportunidade de poder abordar esse tema assim, sem ser, né, ter aquele estigma e se sentir vítima de preconceito, das pessoas te julgando, que você é drogado, é maluco. Só estava drogado, então, deviam estar drogados. A primeira coisa que falaram, a gente ouviu isso a vida inteira. Porque isso aconteceu há 40 anos atrás. 40 anos? No ano de entre 84 ou 85. Tá? Então, a gente fez uns cálculos, porque demorou muito tempo para a gente voltar a falar tão profundamente sobre esse assunto, sempre cutucando, né? A gente distante uma da outra, mas isso nunca saiu das nossas mentes e do nosso coração. Eu lembro quando a Isabela me contou pela primeira vez, ela deu um resuminho assim do que aconteceu. Eu achei fascinante, justamente por todos esses componentes. O fato de ter sido dentro de uma grande metrópole, o fato de ter sido em plena Copacabana, durante o dia. Então, eu queria que você começasse, Isabela, desde o início. Como é que era a história? Como é que foi a história? Como é que começou? Nós éramos adolescentes, 15, 16 anos, e estudávamos no IBEU, né, curso de inglês, ali na Nossa Senhora de Copacabana, que fica perto da Santa Clara. Nesse dia a gente resolveu matar aula e por volta de 4h30 da tarde pegamos a rua Santa Clara, descemos até a beira da praia para não sermos vistas matando aula. E aí logo que a gente chegou na beira da praia,
A Verônica ficou olhando para o mar. Eu lembro tão bem daquele dia de tudo. E o mar estava bem azul, tinha um ventinho que... normal, né? Normal, e o mar não estava agitado. E a primeira coisa que ela falou foi: eu sou um radiotransmissor. E ela com ar de hipnotizada, eu fiquei um pouco assustada pela seriedade com que ela falou aquilo. Parecia que ela realmente estava captando alguma coisa. Ela chegou a te falar por que ela falou isso? Não, eu só pensei assim, meu Deus, lá vem a Verônica falar de espiritismo agora. Eu tava doida pra ir logo, sair da área. Eu queria sair do flagrante. Tá matando aula. E a gente queria chegar onde os meninos estavam jogando futebol. A gente ia para do Vivier, na verdade, né? Ou seja, em direção ao Leme. Tá? Então a gente ia para a esquerda, ia para o leste. Sim, okay? Vocês estavam na altura da Santa Clara. Santa Clara. Entre Santa Clara e Figueiredo, Magalhães, mais ou menos. A gente desceu realmente na Santa Clara. E começamos a andar em direção ao Leme. Aí quando ela falou isso, parada, eu olhei para baixo, eu vi uma sombra circular. E essa sombra me chamou a atenção porque a gente estava dentro desse círculo, né? E eu peguei um palito de picolé e fui desenhando esse círculo e nos fechei ali. Não deu curiosidade de olhar para cima? Porque provavelmente era a sombra de alguma coisa que estava em cima. Pois aí eu não tenho essa lembrança que eu olhei para cima, não. Sim. Só tenho a lembrança de... Quer dizer, tem muitas lembranças depois. Dali fomos andando. Continuamos andando. No máximo 150 metros à frente, em direção ao Leme, nós duas ao mesmo tempo vimos uma estrela como um sol alaranjado e que ele vibrava do tamanho de uma bola de futebol, só que ia se abrindo a cada segundo. E nós sabíamos que dali que nasce o sol, só que 4h30 da tarde estava no oeste, já se pondo, começando a descer. Foi quando nós começamos a debater que luz imensa é essa? Não é estrela, muito clara, né? Para ser uma estrela. Era um debate mental, porque a gente só teve tempo de olhar para lá 3 vezes. Na terceira vez já era algo imenso, ofuscante, muito grande, de um formato, daquele formato típico, né? De disco, só que ofuscava todo o campo de visão, que eu não conseguia mais ver a Pedra do Leme, nem a direita nem a esquerda. Eu só via algo muito grande, de uma cor branca, cintilante, metálica e amarelo, tudo ao mesmo tempo. Quando você diz algo grande, era o quê? O tamanho de um ônibus, de um caminhão? É como se tivesse um ônibus realmente na frente. Quando você não consegue ver o que está para cima nem para o lado, mais ou menos isso para o lado. Eu já não tive essa impressão. Para mim foi só olhar, aquela dedução. Não é o sol, o sol está lá, de repente estava mais perto, aquela luz, aquela confusão, e então eu só tive aquele flash. A Isabela consegue lembrar dos detalhes em que, vamos dizer, que as coisas pararam, que ela pôde ver isso tudo. Aquele flash me cegou, e dali em diante eu já não tenho muitas memórias, a memória que quando a gente volta, que já é à noite, né? Então eu deixo isso para terminar. Agora, por exemplo, você disse que estava tão próximo que você tampou o teu campo de visão. Sim. Aí nessa hora, você imagina que estava a que distância? Estava muito, assim, no máximo 2,5 metros no máximo. E mesmo? Então, muito. Daqui ali. Daqui ali mesmo. E olha, essa coisa de olhar para o sol foi realmente só o giro da cabeça, fazer 3 vezes, ou seja, em segundos. Ele veio abrindo e ficou como gigante. Se tivesse chegado muito perto. Assim, exatamente. Então, eu tenho essa memória, só que tem outro tipo de memória, que são são memórias em paralelo, porque eu vi como se a onda tivesse congelado e dali
sai entre a areia e a onda congelada, me sai um homem, era um ser, quer dizer, não sei se era homem exatamente, mas parecia uma figura mais masculina, um ser alto, magro, com era todo de uma cor cinza. Eu não tenho a memória do rosto, e sim da silhueta, parecia ser roupa colante. Não tem memória de detalhes da roupa também, não? Não, cinza, tudo cinza. Era como metálico. Não era cinza, era metálico. Não, não, eu lembro dele cinza. Isso é muito normal quando há uma experiência assim entre duas ou mais pessoas, vocês terem visto muita coisa que acaba sendo a base do que vocês viram, porque vocês viram igual. E outras coisas você viu de um jeito e ela viu de outro. É normal porque isso. Tem o espectro da visão, tantos outros sentidos que interferem. Mas a base é a mesma coisa, nós vimos as mesmas coisas. A mesma coisa. Até aquele momento. E naquele momento também da realização de que era um disco voador, que era alguma coisa que não era normal. E então foi que a Isabela quis correr. Sim, então. Nesse momento vocês caíram em si de que não, isso é uma nave? Olha, foi tudo muito rápido. Do momento que chegou, ali pousou, que eu vi esse ser, foi muito rápido. E quando eu me dei conta que era um disco voador, ela estava à minha direita, né? Entre nós, a minha mochila. Eu joguei o meu corpo, a minha mão esquerda, para pegar a mochila, fiz aquela jogada de corpo e falei para ela: Verônica, é um disco voador. Eu gritei: eu vou sair correndo. Vamos sair correndo. Eu ainda assim, meio abaixada, ela pegou no meu braço e falou: não, nós vamos com eles. Essa frase é fantástica. Cara, vamos com eles. Não, eu não sei o que me apavorava mais. Se era aquilo que eu via, ou ela querer ir, né? E aí eu senti que também por trás de mim me puxaram. Não foi só ela. Ela já estava totalmente fechada com eles, não sei como. Entendeu? Eu que estava morrendo de medo e queria sair correndo. Nós vamos com eles. E quando ela falou isso, eu falei: não é possível, foi só o tempo de eu respirar. Você sentiu que tinha uma outra coisa te segurando? Por trás aqui. Como se fosse uma outra mão também? Como se ela estivesse me entregando para outra pessoa. Entendeu? Que estava atrás. A culpa é dela. Aqui está. Desse detalhe, claro, eu não me lembro, apesar de Isabela ter explicado. Essa pegada que você falou, você não lembra? Eu não lembro. Eu lembro de... Assim, mas eu lembro pensando lá, tipo, de brincadeira. Falar, não, nós vamos com ele, nós vamos mostrar o mundo todo e como isso tudo funciona. E eu fico pensando, por que eu estava falando aquilo? Viu? É uma outra tipo de memória que fica, né? É como se existisse a memória do momento, de tudo, mas ao mesmo tempo uma memória paralela. Isso mesmo. Que vocês foram pescando. Exatamente, né? como do jeito que a gente foi falando durante o tempo. Então, isso, né, foram, como eu falo, trazendo memórias, né? Não, porque tem uma linha de tempo aí. Tem. E essa linha de tempo você não lembra tanto, mas ela lembra mais. Ela lembra bastante. Principalmente depois que a gente entra, né? Sim, então nisso que nós vamos com eles. Vamos com eles e aí? Aí já estou lá dentro supostamente de uma nave, dentro desse objeto. Ele parecia menor por dentro do que era por fora. É como se tivesse uma parede no meio e duas portas, uma à direita e outra à esquerda. Eu tenho a sensação, eu lembro que eu fui para a direita com um ser e eu tenho a sensação que ela foi para a esquerda com outro ser. E que ela foi primeiro, entendeu? É como se eu ainda sofresse uma resistência, até porque eu estava mais apavorada que ela, com certeza. Mas depois que eu tomo a consciência que eu estou com esse ser e resolvi ir para a direita, eu já estou mais calma, tá? E continuo ali. Daí eu sinto que fico... Só um parênteses. Sim. Medo.
teve um medo, um pânico? Não, daí já não tem mais Daí medo. já não tem mais medo. Aí eu sinto que estou flutuando na altura dos prédios da Avenida Atlântica, vendo os prédios ao redor, e um ser que ele estava na minha diagonal, aí ele já está, por exemplo, à minha esquerda em diagonal, porque ele não queria que eu visse o rosto dele completamente, mas... A tua sensação de que ele não queria ficar frente a frente. Exatamente, só que ele não Ficava queria meio de lado, se mostrar meio de lado. E eu estava muito confortável, eu já estava gostando daquilo. E ele disse. Aí ele falou ela foi assim... primeiro porque ela já era da casa, né? Aí ele falou assim, você tem certeza que não quer ir com a gente? Ele perguntou isso. Isso é uma coisa que fica assim, sabe? Sem palavras, né? Latejando na cabeça. Sem palavras. Aquele padrão ufológico mesmo, mental, né? Perguntou mentalmente. Então, ainda demorei um tempo pensando, a sensação, poxa, mas eu quero tanto ir, está tão bom isso aqui, mas eu tenho pai e mãe, eu sou filha única. Eles vão sofrer muito, vão chorar demais. Você tinha 15 anos, né? 16. No auge porque eu sou mais velha um pouco que ela, uns 6 meses, né? Então, eu falei, como é que eles vão ficar? Eu vou ficar bem, mas eles não vão saber a verdade. Olha só, essa lembrança, né? Tá, daí vem o apagão e, de repente, onde a gente vai parar? Nós estamos de noite. No final do Leme. Isso é um detalhe importante. Quando tudo isso começou, de vocês verem e tal, você calculou que era que horas? 4h30. 4h30. 15 para as 5 no máximo. Entre 4h30 e 5 horas. Estava bem claro. Claro, estava claro. Aí depois da entrada nesse local e tal, aí teve esse apagão. E aí vocês já apareceram aonde? No final do Leme, naquela época, não haviam holofotes, só aqueles postes. Só tinha os postes lá no calçadão, não se via nada na praia. A praia não era iluminada como é hoje. Né? E outra coisa que as pessoas devem estar pensando, mas não tinha gente na praia? Quando a gente chegou, tinha, só que era uma lá, outra lá, entendeu? Porque naquele tempo, Copacabana de tarde é assim mesmo. Uma pessoa também. Lá, outra lá. Isso era uma terça ou quinta, porque eram os dias que a gente fazia, né? Então a gente estava lá no final, no breu, onde todo mundo morria de medo naquela época, né? De ir pra lá, né? Não podia ficar ali. Imagina, 2 meninas, por que nós estaríamos ali? E nesse momento, foi assim, como se tivesse tido um flash nos nossos olhos e a gente está... com o pé na areia de novo. Acordei assim, realizei Acordamos que não tinha... em pé. Né? Em pé. Eu não tinha meus óculos, né? Você perdeu o óculos? Perdi meus óculos. A Isabela perdeu a chave dela de casa. Já usava óculos naquela época? Já usava naquela época, infelizmente. Mas, por exemplo, você está com mochila de colher a mochila voltou, graças a Deus. A única coisa realmente faltando foram os meus óculos. E aquele susto, né? Aquela realização, o que realmente aconteceu? Olhamos uma para a cara da outra. Apavoradas, porque como tá de manhã, né, de dia, de repente está de noite e um disco voador. Quer dizer, onde a gente estava? A gente foi sequestrada. E olhar, né, a hora e falar, nossa, aonde que essa hora foi? Para onde? É o famoso Missing Time. Perdemos ali umas 3 horas. Perdido. Pelo menos umas 2 horas. Era umas 7h30 quando voltamos. De 4h30 para 7h30. Foi entre... por aí, né? Então, agora, por exemplo, vocês já, quando se viram no Leme, na escuridão, naquele lugar horroroso, vocês já tinham elaborado o que tinha acontecido ou vocês nem lembravam direito? Não, lembrava. Só que era muito chocante tudo aquilo. Era muito chocante, tipo assim, era muito inacreditável. Exatamente. A gente pensou assim, isso realmente aconteceu? Você estava lá, eu estava com você me viu, eu vi você? Sabe? Ficou bacana que estavam as duas, porque uma corrobora
a outra. A outra, nossa, E a gente queria testemunhas. E assim, tinha a Saímos 200 correndo. metros, tinha uns rapazes jogando futebol mais no calçadão, né? Onde Na tinha areia. luz, né? Isso. E tinha um mendiguinho passando também a uns 200 metros para baixo. O que a gente fez primeiro? Fomos no mendiguinho, né? Corremos lá. Você viu alguma coisa? Viu alguma coisa? Ah, sei lá, viu uma luz. Mas Ele falou ele isso. falou que viu uma luz. Fantástico, fantástico. Fantástico, mas Que credibilidade. teria duas Credibilidade meninas. zero, mas de qualquer maneira, para Um vocês é mendigo. importantíssimo. Pra você. Sim, para nós sim, foi válido. E o pessoal do futebol, eles não queriam nem falar com a gente. Porque... Tá trabalhando aqui. Vocês chegaram a perguntar ao pessoal do futebol? Vocês viram uma luz ali, não sei o quê, papapá. Não, a gente não viu nada. Eles estavam apavorados. Apavorados, querendo atônitos. confirmar que alguém tinha visto. A gente queria validação, né? Eles queriam validar, né? Não estávamos drogados, não usávamos drogas, não bebíamos. Eram duas meninas, pré-adolescentes. Ainda mais naquela época, nós estamos falando de 40 anos 40 atrás. anos Né? Hoje atrás. em dia as crianças já começam com tudo, mas e a E criação... aí, qual é a continuidade? E aí, para disso? chegar em casa, que horror, o medo, né? Eu não podia contar, nem ela ainda conseguiu contar, mas eu, filha única, eu abafei o caso, eu cheguei tremendo. Só que com a Verônica ainda teve o day after, né? Quando eu cheguei em casa, claro que minha avó não acreditava, meu irmão não acreditava, mas eu tinha uma tia que estava passando férias conosco, ela estava vindo de São Paulo, e ela, assim, muito aberta para escutar essas coisas, ficou interessada, me conta o que aconteceu, porque ninguém podia acreditar que essa era a desculpa que eu estava usando para chegar em casa mais tarde. Porque vocês já estavam, mesmo que vocês tivessem ido à aula, vocês já estavam atrasadíssimas. Atrasadíssimas, 8 horas, quase 8 horas chegamos em casa. Normalmente a gente ia chegar em casa às 6h30. Então, ela escutou a história e, no final das contas, fomos dormir. Mas no dia seguinte, ela me acordou às 6 horas da manhã para dizer que tinha... Ela falou, olha, tem um objeto. Ela falou, Verônica, levanta que tem um objeto em cima do prédio. Não era exatamente em cima do prédio, mas na direção do prédio à frente. E a gente morava no final da Belfor Roxo, lá, que tem uma pedra no final. E ela estava quase lá em cima. E ficou lá por algumas horas. Você foi lá olhar, eu fui lá olhar, conferir, não acreditei, era fiquei com aquele medo. padrão, assim, forma discoidal, metálico. Metálico, exatamente, mas aquele estático. E porque paradinho. Paradinho. E porque o sol também estava nascendo, fazia, sabe, dava aquela brilhância metálica. Sim. Fomos tomar café, eu muito agitada, querendo entender porque aquele negócio estava ali em cima, vai me levar de novo, né? Era a única coisa que eu podia pensar. É isso que eu queria te perguntar. Nesses casos, geralmente, o que valida o testemunho é o estado psicológico com que as testemunhas se encontram, que elas acabaram de viver aquela experiência. Aí, por exemplo, a tua tia, ela falou alguma coisa, você estava excitada, consternada, ela falou alguma coisa sobre isso? Não. Você se sentiu assim? Eu me senti com medo, sem realmente entender o que seria a próxima coisa, o que aconteceria depois, né? Depois. Nossa. Por que eles estavam ali? E fomos tomar café e voltamos por volta de mais 8h30 e ainda estava lá. Estava lá ainda? Ainda estava lá. Então resolvemos ficar e esperar para ver o que ia acontecer. Eu com muito medo, mas a minha tia, não, vamos ver, então lá. Outras pessoas viram? Eu tenho a impressão de que a minha tia chamou o meu irmão para ir na janela. Sim, a Isabela lembra que depois eu liguei para ela contando essa história. Olha, Isabela, o negócio estava aqui em cima, minha tia viu. Você me ligou falando assim, Isabela, eles ainda estão aqui. Vem para cá para você ver. Eu falei, não vou nada, Verônica. O telefone é aquele de fio, né? Ainda. Agora, por exemplo, da onde você morava... A distância para casa dela. Se você olhasse para lá, você conseguiria dava ver? para ver, não. Não, porque eu estava lá no final. Tu morava na Ministro Viveiros de Castro. E ela na Belfor Roxo, lá perto da Felipe de Oliveira. Uns 300 metros de distância no máximo, né?
Talvez. Até menos. Tá? Talvez. Não, realmente Eu não acho Uns que 200 metros de distância, no máximo. Onde a gente morava? Do meu apartamento para o seu. Só que ela estava no 11º andar. Então a visão da montanha era perfeita. Eu estava lá em cima e a Isabela morava no 2º andar também, né? Não, 4º andar mais de fundo, para outra, mais para frente do mar. E eu lembro que nós então resolvemos ficar ali e esperar para ver o que ia acontecer. Ficamos por alguns minutos. E aí ele de repente começou a se mover. A gente viu ele um pouco menor. A minha tia tá vendo que ele tá menor? Tá. Mas aí demorou talvez uns 10 a 15 minutos até que ele totalmente desaparecesse. Sumisse totalmente. Que a gente não pudesse Ou mais seja, ver. ele foi embora lentamente. Lentamente. E aquilo foi mais agonizante. Porque quando é que vai voltar? Você vai ou não Agora, vai? para sua tia, isso corroborou a história que você contou. Exatamente. E não só isso. Nós tivemos também uma experiência em Miguel Pereira, onde minha tia também presenciou. Antes disso, eu tenho até fotos da época e meu irmão, acredito que foi dezembro de 84, janeiro de 85. Nós estávamos na colônia de férias do Citibank, em Miguel Pereira, e na sala assim, de televisão, já devia ser umas 10 e pouca da noite, as crianças assim já quase querendo dormir, éramos todos jovens, e todo mundo assistindo a televisão, vimos um flash, sabe, vindo, um flash bem grande, vindo do lado de fora. Buf! Tentando entender, mas todo mundo já querendo ir pra cama, essas coisas todas, muita gente, ninguém ligou. Mais tarde, já na cama, escutamos, escutamos eu e minha família, que estávamos no quarto, escutamos um cachorro. No dia seguinte, confirmamos, outras pessoas também escutaram. O cachorro latiu e depois começou a chorar. No dia seguinte, a minha tia também veio me acordar de novo, que tinha ido lá no campo de futebol, que passava da piscina, e falou, vem ver o que aconteceu. Chegamos lá, quase o tamanho inteiro do campo de futebol tinha sido queimado. Então era uma lista assim, bem grossa, mas no campo inteiro. Mas redondo, era oval não, ou redondo? Era redondo. E pegava quase o campo inteiro? Quase o campo inteiro. E a gente andou, né, para ver se terminava em algum lugar, se tinha alguma falha. Sim. Né? Andamos o campo inteiro. Não só nós duas, outras pessoas, ela chamou gente. E um monte de gente viu. Então, o campo queimado. E depois vieram, então, falar pra gente. A gente comentou do cachorro. Vieram falar assim, o cachorro tinha uma queimadura. Então, na pele dele, no pelo. O pelo estava queimado. E no meio tinha uma ferida. Assim, uma ferida aberta. Como se fosse queimado mesmo. Mas o fato de ter, sabe, tava preto. Quando você queima assim, cabelo aí, E o coitadinho tava lá, eles estavam tratando. Mas o preto era na própria ferida. O preto era no pelo no dele. Pelo. O pelo dele como se tivesse queimado. Sim. Né? Ali fora estava queimado. E no meio, então, tinha uma ferida aberta, assim. Ou seja, devem ter jogado algum raio, alguma luz, alguma coisa nele. Ali porque tipo ele assim, latiu, cala a boca. Né? Porque ele latiu, né? Então, para parar de alguma forma, eu acredito que deve ter sido o que aconteceu. Mas isso, né? Isso foi antes, na verdade, do que isso tudo tinha acontecido. Por isso que a minha tia teve interesse em escutar a história. Porque, né? Ela era espiritualista também, espiritualista. E lá em Miguel Pereira também tem muitas coisas. Quer dizer, isso foi um episódio bastante interessante, bem ufológico. Exatamente. Antes do principal. Exatamente. Agora, depois disso, você já teve alguma outra experiência tão próxima assim? Não, eu tenho sonhos, mas... Sonhos, né? Aí pode ser uma influência indireta. Sem dúvida. De coisas que a gente vê, filmes,
E você está morando na Austrália há quantos anos? 25 anos. E lá você nunca teve nada? Infelizmente, nunca tive nem avistamento, nada? Nem avistamento, nem nada. Às vezes, porque é tão aberto, né? Eu fico esperando, eu vejo alguma coisa assim, não, se moveu. É avião ou é helicóptero. A gente fica na esperança, mas infelizmente não tive nenhuma. Agora eu quero botar a Isabela numa saia justa. Bota ela lá. Não, porque a Isabela tem uma peculiaridade, é importante dizer. A Isabela, ela, quando eu a conheci, ela sempre me mandava fotografias de coisas estranhas aqui em Copacabana. Algumas no mar. Né? Você já me mandou fotos de objetos de dia estranhos. Sim. No Leme, naquela mata do Leme. Sim. E eu, como estraga prazer que sou, né, da ufologia, claro, muito rigoroso, a princípio eu não dava muito, eu falava, Isabela, isso aí pode ser um balão longe, tararau, tararau. Mas com o tempo, ela começou a mandar vídeos, né? E aí eu fui vendo que realmente ela tinha essa coisa de ter uma aproximação, e são coisas que a gente não pode descartar. Eu lembro que em 96... ela começou a ver algumas coisas no terraço onde morava, aqui na Toneleiros. Ela ligava pra gente imediatamente. E aí ela ligou pra mim, ela falou, Vera, você tem que vir aqui em casa, a gente tem que bater um papo, porque eu tenho visto isso. E eu fui. Na época ainda tinha os nossos filhos pequenos ainda. Sim. Tu morava no Brasil, né? Eu morava no Brasil, em 96, eu saí daqui em 99. Então, foi a última vez assim que nós nos encontramos assim pra falar. Ou seja, mal ou bem, sem precisar extrapolar nada, existe uma conexão. Claro. Né? Eu sempre faço essa reflexão no sentido seguinte: da ufologia, a coisa que é mais negligenciada de uma maneira geral é a observação. Quando na realidade a observação ela é a base de todas as ciências. Exatamente. Você vê que até na ciência quântica, qual é a frase padrão da física quântica? Sem o observador o universo não existe. Sim. Há de haver o observador para que o universo se manifeste. Então é justamente o contrário. A gente tem que validar o testemunho. Você vê, no direito, dependendo de um testemunho, uma pessoa vai para a cadeia ou não. É verdade. Você pode tirar uma pessoa inocente da cadeia ou colocar uma pessoa na cadeia através de um simples testemunho. E eu convidei vocês aqui principalmente porque eu valido totalmente a experiência de vocês. Eu nem conhecia tantos detalhes. A Isabela tinha me falado há anos atrás um briefing, né? um resuminho, claro. Mas queria me aprofundar porque eu sei que ela procurou ajuda no sentido de fazer uma regressão hipnótica, não foi isso? Eu, nessa época que aconteceu isso, naquela época não tinha base de estudo nenhuma. Quer dizer, não assim que hoje nós sabemos. Não era tão popular. Não era popular, exatamente. Então, ficou ali no tempo. O que aconteceu foi que, nesse ano de 96, eu estava no terraço do prédio da minha mãe com 2 filhos pequenos, de 3 anos, a outra tinha 6, 7. E era tipo meio-dia, eu botei uma piscininha de plástico e tô olhando assim para cima, de repente eu vejo 3 estrelas, meio-dia, né? Aí eu, 3 estrelas durante o dia, que interessante. Aí eu, nossa, não existe 3 estrelas durante o dia. Meio-dia. Olha, me veio imediatamente toda a nossa experiência na cabeça, como filme, exatamente como passa nos filmes, o filme que passa na cabeça da gente, né? Aí eu, nossa, eu tô com 2 crianças, como é que eu vou perguntar? Então, eu estudei comunicação social e sei como perguntar sem induzir a resposta. Aí fiquei naquela, crianças, podem olhar para cima, tal, não sei o que, com um jeitinho. A gente está vendo 3 estrelinhas, pronto, né?
eu já tinha testemunha, como no caso Já da Verônica. validou o que você estava vendo, né? Aí deixei eles ali, eu peguei, sentei e me concentrei. Se é o que eu estou pensando, que apareça a quarta estrela. Apareceu, Nossa. tá? E eles eram alinhados, assim, em linha, online mesmo, né? Quando apareceu a quarta estrela, eu falei, nossa, é aquilo de novo, é aquilo de novo. E dali em diante eu comecei a ter uma série de avistamentos durante o dia. Então, aí eu mostrei para minha mãe, para o pai dos meus filhos, para a empregada. E eu fiquei muito obcecada por isso, porque eu tinha testemunhas e a gente via, chegou um dia a vermos 9 objetos circulares passando em alta velocidade, muito perto de dia. E eu lembro que a maioria das coisas que você mandava para mim era sempre foi de dia. Foto de dia, filme de dia. Sim, sempre de dia. No terraço teve muita coisa. A minha família começou a querer intervir, porque tá ficando maluca. Tá ficando louca, né? Porque eu não queria mais saber de nada, só queria ficar vendo. Não queria mais. O fato de que a Isabela também lembra de tudo, deixou ela assim muito mais conectada, eu acredito, sim, né? Sim. O fato de eu que ou não lembro, ou de alguma forma bloqueei, porque quando a gente começa a conversar, algumas coisas vêm, né? Aparecem assim, eu lembro, mas eu acredito que tem um bloqueio. Ela quis que eu fizesse regressão também. Conversei com ela sobre isso esses dias, né? Porque eu fiz a regressão. Você fez quantas sessões? Eu fiz 4 sessões. 4 sessões. Eu não fiz mais. Inclusive, ia ter uma gravação lá no terraço, mas minha família estava praticamente quase me internando. Tava passando por louca mesmo. Sim. Né? Eu espero até que esse vídeo, nesse podcast, alcance a psicóloga que fez a regressão comigo. Eu não lembro o sobrenome dela, era Cristina. Ela era uma figura muito diferente. Durante a regressão, surgiram memórias complementares? Complementares, muito complementares. Eu vi o ser colocando um capacete na minha cabeça. Ele tirou o capacete dele, colocou na minha cabeça e ele usava um cinturão. E eu nomeei, eu disse que o nome dele era Zoster. E depois depois das sessões, eu ia para casa, né, me aprofundar mais um pouco. Você tinha memória consciente por exemplo, você estava sob hipnose, aí Sim. surgiram novas lembranças. Depois, quando você retornava, você tinha memórias conscientes? Aquela memória permanecia? Permanece até hoje, né? Bacana e isso. Tanto que eu chamo por ele, né, o nome dele é Zoster. E que por acaso o cinturão, Zoster quer dizer cinturão, que tem a tal doença feia, né, que fecha, herpes zoster. Herpes zoster, que é uma forma de cinturão. É no formato de cinta, né? De cinta, que pega o costado aqui do Mas tórax. eu não sabia nada disso, entende? Eu não sei ainda. Eu também, você falou sei agora... como é que é o esquema. Então tem não tem o herpes labial, sim. Herpes, tem o herpes zoster, que fecha um cinturão. Que é considerado a forma mais grave. E ela acompanha um nervo que pega o tórax até o costado e ela vem na forma de um cinto, uma cinta, vamos dizer. Então o que me chamou a atenção, assim, que nome estranho, Zoster, meio, né? Os médicos que me desculpem, posso estar até exagerando, mas só pode ser isso. Aí quando eu fui procurar o que significa Zoster, aí me apareceu essa explicação infelizmente, de uma doença, mas o sentido que faz quer dizer cinturão. E ele tinha um cinturão. E muito provavelmente também vem uma lembrança do cinturão de Órion, entendeu? Sim. Essas ligações. Aí você começa a conectar. E que foi feito na regressão. Ela teve um interesse tão grande que conhecia um fotógrafo chileno que havia fotografado eventos no Chile. E ele queria fazer a filmagem, mas eu fui embarreirada, não pude. E
Pela família? Pela família. É. E olha que Foi eles muito tempo viram, depois da meus experiência? filhos, olha, eu tenho uma filha que hoje vai fazer... 33. Ela tem 33, eu tenho um de 29 e a minha mãe tem 88, o pai dos meus filhos tem também 56, né, a mesma idade que eu, não estamos juntos há muitos anos. Mas, e ainda tem a Ana, que ela trabalhava com a gente, tomava conta das crianças. Então, todos são testemunhas daquilo. Tá? E depois disso, eu tive outras experiências e também mostrando, conseguindo ter testemunhas, entende? Fazer filmagens, fotos, antes disso acontecer, desde criança. Fantástico. Agora, isso, né? eu espero que aconteça de uma maneira maravilhosa quando for a próxima vez. Agora, o bacana disso tudo, imagina, nesses 37 anos que eu tenho andando por aí, entrevistando pessoas, é por isso que eu dou credibilidade ao testemunho de vocês, porque não tenho os vícios naturais, também não vamos julgar ninguém, mas existem vícios naturais de se sentir escolhida, de se sentir amigo desses seres. A narrativa de vocês, ela é crua, ela é objetiva, ela não tem os clichês, né? Geralmente o que entrega, se está havendo um exagero ou não, são os clichês. Vocês não têm por isso que eu sempre gostei desse caso que vocês contam. Eu agradeço a credibilidade, agradecemos a credibilidade, porque é uma coisa que sempre faltou, né? Eu acho que nesse ponto vocês podem ficar tranquilas. Agora, eu fiquei curioso, teve mais alguma coisa relevante nessas hipnoses? Alguma coisa que... então... Da experiência em si? Que da experiência, a situação do capacete, por que foi inserido, né? Você sentiu como se fosse um exame? Parecia um exame, o capacete parecia uma espécie de exame, sim. Sim, parecia. Mas agora, aqueles exames... a questão do cinto, eu acho que aqui eu via no ser o cinturão. E tinha entendeu? Algum instrumento, ferramentas, tinha alguma coisa? Não lembro. Só... Até porque a regressão eu fiz há tantos anos atrás, mas essa memória é uma memória que assim, é real. Forte, que ficou mais forte, entende? E você falou em 2 seres, né? Sim. Um levou ela, convidada especial. Aparentemente. Mas, por exemplo, você viu outros seres? Não. Eu tenho certeza que haviam 2. 2. E quanto à questão da afetividade, ao longo do tempo eu me afeicionei sim, porque a cada vez que aparecia de novo, para mim, era como se era fosse ele uma nova visita. Amigos, meus parentes intergalácticos, né? Talvez eles deixaram a Isabela lembrar porque ela pode lidar com isso. Talvez eu ia ficar maluca, né? Aí foi melhor apagar a memória. Você sabe que tem esse componente? Eu que por exemplo, eu dei uma entrevista aqui onde eu conto um caso que a gente provavelmente aconteceu alguma coisa numa viagem de carro. E o Júlio, ele ficou muito mais, vamos dizer assim, entre aspas, sedado, menos consciente de tudo que estava acontecendo. E eu nunca me ocorreu isso, e o Viara que lembrou que provavelmente eu não fiquei porque eu tinha que dirigir. Eles sabiam que eu tinha que dirigir. Exatamente. Então eu sofri menor influência do sabe lá o que eles fizeram. Mas tudo isso é especulação, né? É subjetivo. O que a gente sente. No nosso caso, a gente não tem certeza absoluta do que aconteceu. Eu também não tenho certeza absoluta do que aconteceu lá. Lá em cima. Lá em cima, mas eu tenho certeza absoluta de tudo que aconteceu até a hora que eu tenho o flash. Até aquela hora, né, tenho alguns detalhes, como a Isabela falou, que eu a puxei e que eu já, quando chegamos na praia, comecei a falar que eu sou um radiotransmissor, e ela sentia que eu já estava
Eu já estava sob influência de alguma outra. Já estava rolando alguma coisa. Tava. Né? Eu sentia que estava, sabe? E é perfeitamente aceitável pela experiência que nós temos, do conjunto de fatores que envolvem essas experiências. É perfeitamente aceitável que, por exemplo, vocês viveram aquilo num espaço de tempo e provavelmente eles manipulam de uma maneira que outras pessoas podem estar a 50 metros e não vão ver. Não vê. Entendeu? Isso acredito. É perfeitamente aceitável que vocês tenham vivido tudo isso e outras pessoas que estavam na praia não viram nada. Mas o mendigo viu. Isso foi um questionamento. Ele viu. Sim, e a Isabela também lembra que, né, que eu digo que quando a gente então finalmente fomos deixados, que eu vi eles fazerem assim e assim, zoom, zoom. Eu ia perguntar e esqueci se você viu na hora que eles partiram. Porque isso você me perguntou logo quando a gente foi deixado ali no escuro. Você viu? A luz fez assim, para frente e foi para o lado. Pro lado, na verdade, foi para trás da pedra. Voltou para trás da pedra do Leme. Porque saiu dali da pedra do Leme. Entendeu? Nós já estamos com o nosso tempo. Não, a gente está na metade da live. Aqui tem o superchat para ler. Imagino. Quero agradecer muito essa grande audiência que a gente está tendo e dizer que, olha só, gente, faltam exatamente R$113 para a gente poder fazer o sorteio aqui ao vivo hoje. Quem contribuiu com R$1, quem contribuiu com R$100 vai participar da mesma maneira do sorteio da biografia da Elza Soares. A Georgia Trota dá boa noite a todos. Boa noite, querida amiga. Depois eu vou ler as perguntas, né? Adélia, muito obrigado a Yupi Company. Bem-vindo ao membro Chupa-Cabra. Membro Chupa-Cabra. Não é fácil, não. A Marli Sanches, sempre presente. Muito obrigado, Isso que eu ia te perguntar, se tem perguntas aí. Tem perguntas. Eu estou agradecendo primeiro as pessoas, depois eu... Tá bem. A Yara Maria, um beijão, Yara. A Zulmira, nossa amiga. Grande Zulmira. Bora ajudar o canal, galera. Vamos lá, vamos ajudar. Quero agradecer demais a minha amiga amada, imensa, Nilza Vilverte, que deu 5 assinaturas de presente, 5 novos membros. E é importante quem ganha essas membresias renovarem a membresia, né? Porque isso mantém a receita do canal. Erasmo Santos é irmão? Meu irmão. Seu irmão, né? Muito obrigado, Erasmo. Volte sempre, já se inscreve aí. Fique ele aqui. Está em Londres. Ele está em Londres, né? Por isso que ele mandou libras esterlinas aqui. Que legal. Beijo, Erasmo. Um beijão, meu irmão. Grande Rosana, minha amiga. Marli, minha amiga. Nilza Vilverte. Ela que, além de dar os membros, também se tornou membro da Samara. Sim. O filme Chamado tem até uma das coisas nossas ali. Tem aquela televisãozinha, ela saindo, a Samara do filme Chamado. Legal. Agora vamos às perguntas. Mas vamos lá, gente. Vamos pingar R$2, como fez a Liz Melo. R$2, R$1, já concorre a iPhone e ao livro de hoje, se a gente atingir a nossa meta. Obrigado, Georgia Trota, que ajudou demais a gente aqui, ó. Olha aqui. Com mais uma pergunta. Então já caiu, hein, gente? Já caiu para R$85,30. R$86 a gente mata essa live e sorteia a grande biografia do Zeca Camargo, escrita pelo Zeca Camargo, da Elza Soares. Vamos então às perguntas. Eu acho que eu vou fazendo para dinamizar. Eu nunca fico por trás das câmeras. Hoje eu estou a voz do além aqui. Mas é legal isso. É legal. A Liz Melo pergunta, depois desse acontecimento, você falou um pouco de regressão, mas depois desse acontecimento, vocês fizeram terapia para isso? Não. Olha, eu só fiz a regressão porque eu voltei a ver com uma incidência absurda. E então eu precisava saber o que tinha acontecido naquele espaço-tempo perdido, missing time, né? E tudo. Então, por isso que eu fui procurar a terapia e eu, infelizmente, fui interrompida, porque senão esse
sem ter nada. Eu não procurei terapia, nem nada, como eu falei, porque esqueci realmente de muitas coisas. E também quando você abre a boca para falar, as pessoas, então você acaba, sabe, deixando isso lá atrás na memória mesmo. E assim, eu não foi logo que eu procurei terapia, porque eu nem sabia que existia tais recursos, não sabia nem o que estava lidando. A terapia eu procurei porque, quantos anos depois? Estou com 30... Não, então, 27, 28. Então, mais de 10 anos depois é que eu voltei a ver, né, sempre à luz do dia, com testemunhos e tal. Isso realmente mexeu, me abalou muito. E nessa época eu comecei a ter uma comunicação também, enquanto eu via, tinha uma comunicação telepática e disseram que eu deveria fazer um trabalho, tá? Eu trabalho com vitrais e, enfim, quando foi uma semana depois, toca o telefone, um monsenhor de Niterói querendo um vitral para uma igreja e, sim, mas até que quem pagou o vitral foi um português, Nossa Senhora de Fátima, lá em Boa Viagem. Eu tenho a foto dessa... Trabalho desse belíssimo, vitral, ela incorporou. Então, restaura igrejas antigas, os vitrais. E eu consegui achar na internet, que já existia o Windows 95, eu tinha em 96 um blaster multimídia, então fazia pesquisa, joguei lá o que me aparece, versão ufológica da história de Nossa Senhora de Fátima. Fantástico. Aquilo ali mexeu comigo de uma maneira que eu consegui colocar um disco voador dentro da Igreja Católica, a história de Fátima contada como um evento ufológico. No meio da cena do teu vitral, você na clarabóia, ali? Na clarabóia de 6 por 4. E em alguns vitrais também nas laterais. Eram 14 vitrais. E eu coloquei a história. Então eu deixei esse registro porque foi um pedido telepático. Né? Entendi. E depois disso eu também fiz em outras vezes. Deu uma de Da Vinci, né? Escondeu uma nave no meio de uma cena bíblica. Exatamente. Né? Sim. Bacana, hein? Vê se tem mais perguntas. Temos mais perguntas aqui. Vamos lá. A Regiane Aparecida, muito obrigado. Sempre generosa. A Regiane Aparecida com o canal. E vamos lá, gente, faltou 83, hein? Regiane, por favor, quem está assistindo, vamos ajudar com qualquer valor para manter esse canal no ar. Vamos dar likes. Parabéns, Arthur, e obrigado às convidadas muito corajosas. Voz do além, haja coração, meu amigo. Haja coração, minha amiga. Azumira, bora ajudar o canal, galera. Obrigado, minha amiga. Vamos lá. A Liz Melo pergunta, já aconteceu coisa semelhante com o Arthur? Não, nesse nível aí, na riqueza de detalhes, né? Na riqueza de percepção delas duas, né? Não, a gente teve uma possibilidade de ter acontecido alguma coisa, mas não tinha tantos detalhes como elas trazem aqui. A Georgia Trota, minha amiga certa das horas incertas, ela pergunta o seguinte: houve alguma comunicação mental entre vocês? Eles identificaram a origem? Eu sempre tive em mente que é de Orion. Mas não houve essa comunicação. Mas você não sabe por quê? Isso é uma intuição é uma intuição, acho que sim. A história do cinturão. Então, né? Mas eu acredito que quando lá em cima. Por que eu estou respondendo isso? Porque depois eu ficava procurando a constelação de Órion, mesmo sem saber a regressão só veio 10 anos na frente, sim. Entende? Mas eu chamava atenção Órion. Eu nunca não lembro de nenhuma comunicação telepática. E o Marcelo Gomes deu o ingresso dele, o grande Marcelo Gomes. Gente, vamos lá, falta pouco, eu vou pedir pro Bro pegar o livro que está atrás dele para eu mostrar
ou melhor, pro Arthur mostrar, porque hoje eu sou só a voz da consciência. Não, tá atrás da prateleira, bro. Dá trabalho, bro. Dá trabalho para fazer. Elza Soares, ou tá na prateleira ou não está? Gente, eu vou fazer. Você intuiu, não é isso? Intuí. E aqui, o pessoal tá aqui dizendo. Eu vou fazer o seguinte, já vou preparar o sorteio, porque eu tenho certeza que 84 pingos vão surgir. E a gente que ganhou um monte de... É esse branco. Não é esse branco? É esse branco. Né? Não, esse é Virando Viking. Esse é Virando Viking. Eu vou arrumar o livro, eu vou arrumar o sorteio e o Arthur vai continuar com vocês nessa grande audiência que a gente está aqui. Vai lá, Arthur. Quantas pessoas no chat? Só curiosidade. 2.200 nesse momento. Nossa, que bom. Que Obrigada, responsabilidade. obrigada. Eu vou passar a bola para vocês com uma pergunta da Zulmira. E vamos pingar, galera, vamos pingar. Pergunta se já responderam, me perdoe. Antes destes avistamentos, se elas acreditavam em extraterrestres ou vida em outros planetas. Lembrando, Zulmira, que uma tinha 15 e outra 16 anos. Foi em 1985. Né? Então vocês acreditavam, pensavam Já nisso se ou não? interessavam? Sim. Sempre fui muito espiritualista, sempre fui muito aberta, ainda sou, sabe, a aprender, a conhecer, a entender, a tentar acreditar em tudo, porque no final das contas... Buscar, né, o conhecimento. Eu não acho que existe só uma coisa. Claro. Então eu sempre fui muito aberta. Do ponto assim, fui criada em igreja batista, mas aí depois quis fazer catolicismo, sabe? Depois eu conheci um pouco de espiritismo e um pouco de budismo, isso em religião, né? Mas assim, quero dizer que sempre tive muito a mente aberta. Fora o fato alienígena... de que nós éramos, né, contemporâneos de uma época onde se lia muito. Exatamente. Antigamente... A gente não tinha... Antigamente você tinha prestígio com as meninas que você tivesse com um livro de Siddhartha embaixo do braço. Lubzang Rampa. Exatamente. Então tinha assim, a gente Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota, muito bom. Pequeno Príncipe, tá vendo? Eram os livros, né? Exatamente. Eu lia Carlos Castanheda, A Erva do Diabo. Nossa. Né? A gente lia Lubzang Rampa, eu amava as experiências do Tibete, dos monges. Então, quer dizer, era o famoso... essa história que dá origem ao papo cabeça. A gente era papo cabeça. A gente era papo cabeça. Se você não tivesse um papo cabeça para levar, você não... Entendeu? Não levava adiante. Mas eu, com 9 anos de idade, eu estava na janela, no aniversário de uma prima. Era uma janela pequena, de 1,20 m, assim. Só que era no 11º andar. Então, era de noite. Eu sempre gostei de ficar olhando para o céu. E era Copacabana? Copacabana também. Sempre Copacabana. Copacabana, Ministro Deus Gastro. Aí eu estava na janela olhando. Então, daqui a pouco eu vejo um triângulo vazado, né? Só tinha luz ao redor e duas circunferências que o acompanhavam. Falei, o que é aquilo? O que é aquilo? Né? Quando eu era criança, Fantástico tinha umas histórias de disco voador. Naquela época tinha muita coisa que ia ao ar. Aí eu pensei assim, será que aquilo é disco voador, né? Aí eu, mãe, vem cá, pai, isso o quê? Tinha muita gente no apartamento. Falei, olha lá pra cima. Aí eu sei que todo mundo foi se amontoar na janela para ver. Aí falaram, aquilo é disco voador, ficou num burburinho danado. Todo mundo falando. Todo mundo viu, né, aquilo. Aí continuaram lá na festa e eu continuei na janela. Eu continuei vendo e eu vi que o triângulo, ele foi para a direção sul, e os dois circulares, cada um foi para oeste, o outro foi para leste, entendeu? Cada um foi para um lugar. Uma pergunta, esse triângulo ele tinha uma esfera no meio dele? Não, ele era vazado e ele era vermelho, tá? Ele era vermelho e vazado e os outros eram círculos brancos que o acompanhavam e depois se dissiparam, né? Como se fosse só nas bordas, né? E mais padrão não existe, porque essa forma triangular é extremamente padrão nos avistamentos de ufologia. Vai fazer o sorteio agora? Ou não? Não, continua. Né? O sorteio, a Adriana já chegou contribuindo. Fica espanhol, não é, Adriana?
Fica espanhol, ela é uma militante, professora de espanhol. Sim. Né? E, então agora faltam R$62 para o sorteio. Vai lá, Arthur. Segue. Não, Mostra o livro. eu tinha Mostra o livro que é. Olha, que beleza. Zeca Camargo, biografia de Elza Soares. Extremamente atual, recente. Levanta um pouquinho assim, Paulo. É recente, né? Aí. Recente, e é um livro novinho. Esse livro foi doado pra gente, tá? Bro. Só quem sabe o trabalho que dá escrever um livro. Eu vou arriscar um palpite, como é uma biografia da Elza que partiu há pouco tempo. Deve ter demorado no mínimo um ano por aí. No mínimo. Muita entrevista, vai e vem. Entrevista de pessoas que conviveram, amigos e tudo mais. E é um ícone, né, da cultura do nosso país. Elza é a nossa grande dama, né? É a nossa Tina Turner. Exatamente. Excelente comparação. A gente vai precisar fazer um breve intervalo para um pit stop da nossa convidada e já volta, mas não sai daí.
Gente, quero agradecer que batemos a meta no pit stop. Graças a Adriana Silva, que eu falei. Um beijinho para você contribuindo. A Célia Gomes, seja muito bem-vinda ao membro que o Arthur mais gosta, o membro ET Bilu, né? Que é o membro que o Arthur mais gosta e mandou aqui também um super sticker. Bom, já que colaborou com o Superchat, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A Regiane, sempre a Regiane, amada por todos nós, muito obrigado. A nossa querida Zulmira, olha o exemplo aqui, e mandou. E a Nilza Vilverte fazendo história também nessa live, fechando a conta. Fique aí que vamos ter sorteio, então, do livro da Elza Soares. Zeca Camargo. Isso, escrito pelo grande jornalista Zé Camargo. Mas para passar a bola para o Arthur, eu queria fazer uma pergunta. Como é que isso influenciou a vida de vocês, espiritualmente falando? Né? Vocês acreditam que, de repente, pode também ser um fenômeno espiritual e não somente extraterrestre, os dois, ou uma coisa ou outra? Eu acredito que pela espiritualidade, pelo pouco que eu conheço da espiritualidade, o princípio deles de que tem um outro plano, que existe um outro nível, né, de compreensão, de entendimento, de tudo, e como vão em níveis, né, assim que a espiritualidade funciona, a gente volta para pagar, né, as coisas que não fez, essas coisas assim que eu acho um pouco injusto, mas acredito que vamos dizer que é o princípio. Então eu acredito que a gente talvez então fale que é espiritualidade, que são esses níveis, mas que na verdade podem ser outros planetas. Ao invés de ser espírito, pode ser outros planetas. A gente evolui. Podem ser outros planos também. Camadas, né? Existe uma analogia muito interessante que explica isso. É como se fosse o dial do rádio. Nós estamos aqui, você está ouvindo, um exemplo, está ouvindo uma determinada rádio, somos nós aqui. Ela era o rádio transmissor. Só que paralelo tem dúzias de outras rádios. Sim. É uma questão de você sintonizar. E o que é dito, a informação recente do Dr. Paulo César Frutuoso, lá na palestra que ele deu para nós, lá na Serra, é de que a diferença entre uma dimensão e outra, ela é de um micron, de um quantum. Nossa. Então, uma molécula de hidrogênio de uma célula da parede, de uma célula nossa, pode determinar a diferença entre uma dimensão e outra. É uma coisa de um nível tão sutil. Que vira espiritual. Que aí por isso a gente talvez leve para o lado espiritual. Sim. Né? Acaba se confunde. É o que está acontecendo na ufologia hoje. E você? Para mim mudou muita coisa, porque é como se todos os paradigmas que eu tinha começaram a ir caindo, né? Ao longo dos tempos. Eu fui me desligando de conceitos religiosos. Eu tenho algumas coisas que eu acredito e, enfim, poucas, mas não ligadas à religião. A religião eu realmente eu não acredito. A priori, a religião é uma coisa do homem, né? Pois é, exatamente. Espiritualidade é outra história. É outra história. E influenciou demais, porque foi o que eu vi, foi uma experiência real que aconteceu. Então, saber que isso existe, que existem outras pessoas em um lugar que sabe lá onde é, tão próximo, porque chegou tão rápido e tão distante que a gente não consegue alcançar, é fantástico, é maravilhoso, é confortante, sim, né? Mas é perturbador também, até porque a gente não está isento da morte, né? Exatamente. Eu gostaria que quando for para fazer a transição, que seja planetária. Que possa andar por aí em outros planetas. Sem me decompor, sem ficar horrorosa, rejuvenescer cocum. Não, perfeito, perfeito. O que eu queria te perguntar é o seguinte.
Agora vamos para um lado mais objetivo, de alguns indícios que podem ter, às vezes você nem notou na hora e vai notar dias depois. Você percebeu alguma coisa física, uma cicatriz, uma marca, ou você se sentiu, vamos dizer assim, passou mal? Alguma coisa desse tipo, alguma coisa fisiológica você sentiu? Não, naquela época não, porque, olha, se acontecesse hoje em dia, a gente sabendo de tudo isso, ia procurar marcas no corpo, não sei o quê. Mas, Naquela época, Vocês nem notaram absolutamente nada? não, nada. Nem náusea, nem dor de cabeça, olhos só ardendo. desespero. Só desespero. Aliás, eu ia perguntar. Olha, o desespero era maior de chegar em casa e Dos pais, Ter que os explicar, porros, né? os pais. que o que realmente Porque aconteceu. perfeitamente Com compreensível. aquela idade, né? O medo de contar é porque ia ser um castigo de não sair mais, acabar a amizade, sei lá o quê, né? Ela gente já contou quase pra não ti, saía. aí você conseguiu contar Não para contei teus pra pais? ninguém. Então você enlouqueceu, né? Entubei o negócio. Entubou, foi pra dentro do quarto. Fiquei, acho que um dia inteiro, depois no dia seguinte. Ela veio pra cá que eles ainda estão aqui. Eu vou nada, Vou Verônica. nada. Não quero falar sobre isso, não. Fiquei lá Queria pensando. Embaixo falar, da cama. Agora, por exemplo, o que vocês, toda essa perturbação, independente dessa aflição para chegar em casa, porque já estavam bem atrasadas, quando vocês se viram no Leme de noite, bem mais tarde, paralelo a isso, tinha uma euforia? Tinha uma quase histeria? Tinha. Eu Tinha. imaginei. Por isso que eu perguntei. A gente berrava. Vocês berravam? A gente berrava. Vocês viram aquilo, vocês Não. viram aquilo. Entre eu e ela, logo a gente se olhou, né? Tava numa distância como eu tô entre eu e você, porque parece assim que a gente veio num feixe e ela veio no outro feixe, né? Entendi. Entendeu? Que loucura. E aí a gente quando se olhou que sabe aquela tudo Regalando. preto, mas umas coisas ainda brilhando, como umas teias assim. Você viu? O que aconteceu? Por que tava de noite? Não, por que tá de noite? Tava de dia. Para O que vocês, que é isso? a percepção de vocês era de alguns minutos, né? Exatamente. A personagem não, o meu era um flash, foi puf, puf. Acendeu a luz, apagou a luz. Cara. Esse é o princípio básico do Missing Time. Você pensa que, por isso que eu me arrisco ao palpite, eles conhecem o intercâmbio atômico até do tempo. Que tecnologia é essa? Manipulam o tempo. Manipulam o tempo. Manipulam a matéria, a luz, o tempo. Até a sua cabeça, né? Você vê que um momento era uma luz e de repente vira um objeto palpável que você entrou nele. Exatamente. Essa é que os americanos não conseguem entender. Exato. E esse é o grande segredo, o grande mistério do momento da ufologia é justamente isso. Quem são? Que tecnologia é essa? Exatamente. É a tecnologia que eles já trouxeram para esse planeta há muitos anos atrás, quando começaram as civilizações, que você vê os hieroglifos, sei lá, Sim. tudo lá, Petroglifos, né? Eles mostram lá as pirâmides serem cortadas daquela forma nível, perfeita naquele tempo. Tem que ter alguma tecnologia. A gente hoje não consegue cortar as pedras gigantes daquele jeito, naquela perfeição. Exatamente. Então eles já trouxeram essa tecnologia há muito tempo. É por isso que eu valido, eu vou dar a minha validação completa para a história de vocês. Nossa, obrigada. primeira vez na minha vida. Não é por Após nada, 40 porque, anos é uma primeiro, imensa satisfação. toda a quantidade de indícios, a quantidade de percepções que não são vulgares, não podemos dizer que é o banal, porque tem uma coisa meio banal das histórias ufológicas, meio clichê, e vocês não têm isso, vocês têm uma naturalidade, ao mesmo tempo uma objetividade, uma riqueza de detalhes, e que se encaixa perfeitamente com o que é viável, com o que é totalmente possível, entendeu? É interessante, porque eu nunca tive a oportunidade de falar
Pessoas assim acreditam, outras já, sabe, é mais 90% vai dizer, agora, sabe, né? Mas, e agora escutar de uma pessoa como você, ufólogo de 30 e poucos anos. Não é nem por isso, é porque, por exemplo, se você der um resumão, a gente teve um episódio, fomos abduzidos, aí ninguém vai acreditar. Mas quando você conta com toda a riqueza de detalhes, a cronologia dos fatos, como aconteceu, desde a hora, desde o início, não tem como questionar, entendeu? Não tem. Claro, é saudável que a gente tenha sempre um percentual de possibilidade de que pode ter acontecido muitas outras coisas, mas nesse caso aí, eu considero como um caso ufológico autêntico, entendeu? Foi bem autêntico pra gente. Muito! E eles devem estar ouvindo isso daí, devem estar achando maravilhoso. A coisa hoje é tão... Um beijo, um abraço, muitas saudades. Foi fantástico. Vamos pro sorteio? Vamos, vocês gostariam, tem ainda uma pergunta. Manda aí. Vocês gostariam de ser abduzidas novamente? Talvez, sim. Eu sim. Eu não tive... Se fossem as mesmas pessoas... Dessa vez você iria? Olha, a gente se arrependeu. Seja lá o que eu tenha respondido também, já me arrependi. A primeira pergunta dela, eu vou rejuvenescer? Exatamente. E o Lucas manda uma pergunta. Boa noite, vocês conhecem outras pessoas que foram abduzidas? Nesses encontros de ufologia, a gente acaba encontrando outras pessoas. Sim, eu já escutei histórias também de outras pessoas, mas não de abdução, de poder presenciar avistamento. Né? Mais de avistamento, assim, não tem ninguém próximo que tenha sido abduzido. Não. Então eu vou chamar para cá a nossa produção para a gente fazer o sorteio, né? O Arthur estreando aqui sozinho. Nossa, que responsabilidade. Essa audiência incrível. Falar de ufologia é tão prazeroso, né? A hora passa, você nem percebe, é tão rico, né? Que... Bro, quer comentar alguma coisa enquanto a gente está esperando? Você já foi abduzido, bro? Não, cara. Não? Eu já vi umas paradas no céu, mas... Aonde que você viu? Serra da Beleza eu já vi 2 vezes, só que eu mandei tô esperando o Arthur analisar o vídeo antes de cadê o vídeo? Daqui a pouco a gente vai ver. Esse cara fez uma filmagem interessante no fim de semana. Opa. Nesse fim de semana? Nesse fim de semana que agora. Legal. E tá dependendo do meu aval. Vou dar uma olhada, vai tudo no domingo agora. Que ótimo. Porque eu sou o estraga-prazer. Eu sou o cara que diz, nem posta porque é carro. Mas ele teve um avistamento diferente. Nem drone é carro. Que te chamou, você não estava... Não, eu estava montando os equipamentos para começar a palestra, data show, e esse cara começou a ver alguma coisa, ele, olha lá, eu falei, pô, meu irmão, tô ocupado aqui, e eu nem liguei para ele, e ele ficou chateado porque ele diz que estava vendo alguma coisa interessante. Tá vendo? Seriam 2 pessoas. Eu na hora porque quando você está preparando, não pode haver falhas na palestra, então eu fico ali totalmente absorvido para que não haja nenhuma falha, né? Som, imagem, luz, tudo. Olha, muita responsabilidade. Isso me marcou tanto, que até hoje, muitas vezes antes de eu dormir, principalmente, eu tento voltar àquele momento para ver se eu ainda resgato alguma coisa. Da memória. Para ver se tem alguma coisa ainda perdida na memória. Sim. Provavelmente tem, né? Pois é um esforço muito grande, mas é complicado. Agora, por exemplo, você, depois disso, você já se aprofundou, já foi a eventos de ufologia. Sim, agradeço muito até que você... Conhece bastante de ufologia, sempre esteve em vários eventos nossos. Sim. Você já viu imagens que te remetem imediatamente, por exemplo, ao ser? Você já viu alguma imagem, alguma foto, alguma ilustração que te fez achar parecido com aquele ser que você viu naquele dia? Já. Imagens de petroglifos,
Petroglifos, para quem não sabe, é aquela impressão em rocha, né? É, mas relacionadas a avistamentos, de eu ver naves Sim. com o mesmo formato, entendeu? Entendi. E através desse estudo que aconteceu comigo, eu também fui conhecendo pessoas pela internet, um pequeno grupo, que através dessas pessoas eu também tive outros avistamentos e fiz amizade muito forte, entendeu? Sim. Então, tem muita coisa ligada a ouro, tá? Tem uma influência muito grande o ouro com esses seres, mas isso é um papo muito... Sim. É para outro dia. Não, o ouro é um condutor de energia universal. Talvez daí venha o valor que ele tem, né? Talvez lá na origem, lá no início, eles precisavam muito de ouro porque é o maior acumulador e condutor. Tudo que a gente usa do celular tem ouro. Os transistores têm ouro, os computadores têm ouro. Existe hoje uma forma de ganhar dinheiro com sucata de computadores, gente que coleta ouro. No nosso organismo tem, né? Nosso organismo provavelmente tem, né? Eu fico pensando nessas transmutações que os alquimistas sabiam de tantas coisas que a gente perdeu ao longo do tempo. Quem sabe, né? Uma centelhazinha faz essa viagem no tempo. Vamos lá então, Arthur? Vamos. Eu te dou a honra de sortear nosso primeiro sorteio aqui ao vivo. Olha, que legal. O primeiro sorteio aqui ao vivo deu certo. Quem vai ganhar? Não quero nem olhar, hein? Peguei o primeiro que apareceu. Segura aí. Vamos ver. Vamos ver quem é o contemplado com o livro da Elza Soares, do Zeca Camargo. Marli Sanches. Marli Sanches, minha amiga Marli Sanches. Mande um e-mail, por favor, para contato. Se deu bem, hein? Aí, Marli. Deu bem. Legal. Elza. Mais um para cabeceira. Mais um. Marli Sanches. Eu mexi bem os papéis aqui enquanto eles estavam falando. Marli Sanches, por favor, mandar um e-mail para contato. Só para vocês verem que tem muitos papéis aqui. Muitos papéis. Eu peguei o primeiro que deu em cima. Marli Sanches, mandar um e-mail para contato@arquivoestranho.com, tá? Então, contato@arquivoestranho.com. Deixar o Marli Sanches aqui separado no livro. Mostre o papel, pediu para mostrar o papel. O pessoal estava querendo o livro. Lembrando que a rifa do iPhone será a briga aplicativo. Aí, Marli Sanches. Olha lá. Bro, dá um zoom aí, bro. Dá um zoom. Trabalha um pouco. O negócio é transparência. Transparência. Transparência é tudo. Olha só, lembrando que a rifa, todo mundo que doou aqui que ajudou nessa live vai concorrer ao iPhone, ou também depois da live, quando a live acabar, se você estiver assistindo depois, tem um botãozinho lá, um cifrãozinho que é o valeu demais. Você dá um valeu demais para a live, você também concorre. A cada R$1, um número. Nós já vamos para 3.000 números. Quando chegar a 10.000 números, a gente vai sortear pelo aplicativo Rifa Fácil um iPhone 15, novo, lacrado. Tá? Então, é a sua chance de ganhar. Até eu vou entrar nesse chat aí para ver se eu ganho esse iPhone. Zóster, vê se dá uma força aí para nossa convidada. É isso então, Arthur. Amanhã nós nos encontramos de novo. Eu entrevistando Arthur Neto. Amanhã eu estou no lugar de vocês. Vamos ver. Amanhã ele é que vai ser emparedado. Marli Sanches está aqui, feliz da vida. Então, em nome do Arquivo Estranho, eu agradeço muito a presença de vocês. Arthur, foi demais. Queria fazer um agradecimento especial à Verônica, que está operada. Mesmo assim, veio a todo custo. Eu estou aqui também com a mão quebrada. E como é que se diz? A Isabela escolheu ficar, né? Quebrou a mão. Tinha quebrado a mão. Se tivesse ido, estava com 16 anos até hoje. Pois é. Olha, eu quero muito agradecer essa possibilidade, essa oportunidade
todo de ser não só escutado, mas como validado também. Validar, exatamente. Verdade. É uma coisa tão séria. E nossa amizade de tantos anos, muitos e muitos anos. Olha aí, a gente 40 comemorando. anos depois. Esse é um brinde à amizade de vocês. brinde. Né? Agradeço ao universo todo. Eu tenho um grande Parabéns pelo amigo, trabalho. Eu tenho um grande amigo meu que a gente se encontrava, tinha uma experiência espiritual diferente. Aí até que um dia foi tão absurda a experiência que a gente teve que a gente falou, não vamos contar pra ninguém, porque ninguém vai acreditar. É só a gente. Mas a gente acabou contando, porque era garoto, mais ou menos da idade que vocês tinham, né? Então a gente acabou um pouquinho mais velho, 18, 19 anos, acabamos contando, né? Então, mas é isso. Então, gente, acreditaram? Hã? Acreditaram em vocês? Acreditaram porque numa delas, uma eu tive sozinho, mas tinha mais gente, eu estava numa viagem. A segunda, tinha mais gente que, com a gente que validou, né? Foram mais 6, né? Éramos 8. Então, Não, na segunda vez éramos 6, na primeira éramos 8. Então, mas a primeira só eu que vi, então foi uma coisa que meio que, né? A gente fica duvidando de si próprio. De si próprio. Não há um médium que não acha que está ficando maluco ou que não acha que está mentindo, né? Que ele mesmo está mentindo. Gente, é isso, valeu demais. Deixa eu só finalizar aqui. Eu queria agradecer de coração a vocês duas. E o principal, acho que a gente está abrindo uma nova janela de passar a valorizar mais o depoimento, valorizar o testemunho. Exatamente. Porque é tão banalizado que aí as pessoas não consideram. As pessoas ficam buscando provas, quando na realidade o testemunho é a coisa mais rica que tem. Né? E vocês, como disse a ouvinte, vocês foram corajosas de vir aqui e contar de coração aberto, sem problema nenhum. Então, eu acho que a gente tem que repetir essa dose, trazer, porque as histórias são fascinantes. As coisas mais fantásticas da ufologia e da espiritualidade também são as histórias. As histórias são... É que a gente vê realmente como é que as coisas podem acontecer, né? Outro dia eu li um negócio que dizia que nós precisamos de menos superstar, menos coachings, menos influencers. Precisamos de pessoas mais simples, humildes e que contem boas histórias. É isso aí. A gente tem que se comunicar mais, conversar mais, contar mais histórias. Né? Não, e isso é tão importante. A gente tem um quadro aqui, agora a gente está fazendo quadros semanais e quem sabe, estou conversando com o Bro, quem sabe mais pra frente a gente não faça live todos os dias, né? Só que segunda-feira, segunda dos relatos, que é o nosso querido Paulo Ricardo que lê, advogado, ele lê os relatos, enfim. E é incrível, Arthur e nossos ouvintes que estão nos assistindo até esse momento. É incrível como as pessoas não têm coragem de contar. Ou se contam, pedem sigilo dos nomes, né? Sim, é verdade. Experiências assim, que eu fico com medo muitas vezes, né? Mas tem sido legal, tem sido um trabalho legal. Às quintas-feiras a gente tem a Quinta do Medo, né? Essa quinta a gente vai estar gravando com Saga. Vai estar gravando, mandei um gerúndio aqui, gente, ao vivo é assim mesmo. Quinta-feira a gente vai gravar com Saga, né? Pra ir ao ar como uma live, mas vai ser um episódio, né? Ainda esse mês, a gente está com a agenda já fechada em setembro, já estamos abrindo outubro, mas quando a gente soube que ela vinha, ela estava da Austrália aqui, a gente teve que encaixar, remanejamos. Muito obrigada. Início de setembro volta o Wagner Borges aqui, que é nosso sócio de carteirinha, terceira vez esse ano, né? Dessa vez eu quero estar aqui. Ele perguntou por você, isso mesmo. Deu uma cobrada, cadê o Arthur? Que eu fico cutucando ele para sair mais coisas, arrancar mais coisas dele. O Arthur tá viajando por aí, ou aqui ou em outra galáxia. Um beijo, gente, muito boa noite. Valeu, e até galera. Obrigada.